Boa noite. Começamos agora a sexta aula do nosso curso, disputas internas e externas no Shoen. Eu pretendia dar essa aula de uma maneira diferente, no entanto, por conta do tempo que as aulas tomaram até então e do prazo para entrega do curso e problemas de edição e roteiro e tudo mais, eu acabei abreviando essa aula. É, a gente acabou tendo que pegar mais uma pessoa para ajudar na edição dos vídeos. Eu agradeço tanto a Midori, que está editando os primeiros vídeos, quanto a Poliana, que está editando as últimas aulas e que acabou fazendo as citações. É, acabou sendo bem custoso para nós fazer esse curso acontecer, mas cá estamos. Eu pretendia dar uns exemplos mais sólidos das disputas que a gente vai ver, com citações de fontes, mas na impossibilidade de fazer isso, eu digo que as disputas às quais eu me referia estão principalmente no livro de Kamakura Bakufu, A Study in Documents, do Jeffrey Mass, que eu já citei antes, e no livro Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan, The Soryo System. Bem, o que acontece é que o século XIII foi um século relativamente tranquilo na história japonesa. Houve a Guerra de Okyu, que a gente falou antes, em 1221, e houveram duas tentativas, duas invasões mongóis que fracassaram em 1274 e em 1281. Mas, fora isso, houveram alguns incidentes políticos isolados, nada de grande escala. Foi um século relativamente tranquilo nesse sentido. No entanto, no Shoen e no Kokugaryo estavam havendo constantes disputas de poder. Essas disputas eram de diversas naturezas e já vinham de períodos precedentes. Então a gente vê, por exemplo, que os Shokan, na classe do oficialato dos Shoen, que era geralmente composta por residentes locais, sempre disputava por poder com os proprietários. Isso se intensifica no século XIII e com o surgimento dos Jito, que sequer podiam ser dispensados, exonerados pelos proprietários, já que eram apontados diretamente pelo Bakufu, a gente vê um aumento muito grande nesses atritos. Lembrando, no entanto, que os Jito, apesar de estarem ao fim do século XIII em milhares de shoen, eles não estavam em muitos dos shoen existentes no Japão. Eu não vi nenhum estudo que indicasse a proporção de Jito e shoen para saber se eles estavam na maioria ou não, mas aparentemente eles não estavam na maioria dos shoen. Estavam num número expressivo. Mas como tem muita documentação dessas disputas, acabou gerando muito estudo em cima disso e acaba dando aquela impressão de que o fenômeno era recorrente. Na verdade, no Land, Power and the Sacred, da Janet Goodwin e da John Pigott, fala-se na obra que a historiografia atual também considera que os Jito não foram uma força disruptiva, mas foram uma força de coesão no sistema Shoen Kokugaryo, na soma final da coisa, apesar das disputas e da complexificação que de fato ocorreram nesse período. No entanto, o livro não indica como isso ocorreu, porque eles são uma força de coesão e consolidação e não uma força
contrária ao movimento. Os Ditô, eles tinham privilégios de cobrar uma pequena taxa e com o tempo eles vão tentando desalojar os funcionários locais e tomar porções maiores para si, tomar isenções. Uma disputa muito grande que ocorre é sempre pelo direito de policiamento do Shoen. O Ditô constantemente entra em litígios com o proprietário para tentar ganhar esse direito, porque com esse direito vinha o privilégio do confisco dos bens do criminoso. Então era mais uma possibilidade de enriquecimento local também. E aí a gente tem a figura dos Shugo, que surgem no século XIII, que são traduzidos geralmente para governadores provinciais militares. O Kokushi, Kokushu, que a gente já falou, o governador provincial regular, ele continua existindo. A administração do Kokugaryō continua se dando pelo representante dele, o Mokudai, e pelos Zaichokanjin que residem no local. O Shugo não tem esses poderes administrativos regulares sobre a província. O Shugo ele tem o que se chama de Taibon Sankajo. A jurisdição dele é sobre os crimes de assassinato e rebelião, e ele tem jurisdição sobre o recrutamento dos Gokenin para serviço de guarda, tanto na capital imperial, Kyoto, quanto no Bakufu, em Kamakura, e também para serviço militar quando necessário. Os Shugo, no entanto, também vão ser razão para conflito. Eles também vão tentar adentrar os Shoen e eles também vão tentar tomar prerrogativas do Kokugaryō. Eles não vão ser muito bem sucedidos nesse século, no entanto. Ocorrem disputas das mais diversas naturezas durante o século XIII e muitas vezes os camponeses passam a ver as autoridades locais como abusivas e passam a enxergar os proprietários, a classe proprietária, que não estava presente ali, como uma classe benevolente. Então, por vezes, eles se alinham às classes proprietárias e tudo mais. Há, inclusive, um caso em que camponeses fizeram uma queixa ao proprietário, se eu não me engano era o Todaiji, e esse caso é citado no Land, Power and the Sacred, e eles estavam reclamando do funcionário local, falando dos abusos cometidos por ele, mas eles também pedem uma redução da taxa que o proprietário estava cobrando e algumas outras coisas assim. O proprietário usa o pedido deles, a queixa deles contra o funcionário para encaminhar o Bakufu, um pedido de intervenção, mas retira essa parte em que eles pedem uma redução tributária, um alívio da parte do proprietário. Às vezes, no entanto, os camponeses podiam também se aliar às lideranças locais contra os proprietários, embora isso vá ser mais comum nos séculos subsequentes. Há alguns problemas que ocorrem nesse período, são um certo empobrecimento dos samurais. O que a gente vê? Durante boa parte do período vigora um sistema que já vigorava antes, de partilha na herança. Então, com o tempo, com a passagem das gerações,
vassalos do Bakufu que conseguiram vastas nomeações no começo do regime, vão chegando ao fim do século XIII com porções cada vez menores de jurisdição. E já se começa a quebrar o princípio da indivisibilidade dos shiki. A gente vê meio ditô, ou enfim, a gente vê quebras desses shiki para poder dividir as heranças. Aí o sujeito passa a ser ditô de uma porção, enquanto o irmão às vezes era ditô de outra. E isso gera um outro tipo de atrito muito sério no período, que talvez seja um dos mais recorrentes, que era o atrito intrafamiliar. Irmãos e parentes, de modo geral, estavam sempre em conflito uns com os outros, na tentativa de aumentar suas parcelas e às vezes de entrar num testamento que eles tinham sido deixados de fora, porque o poder dos pais em legar a propriedade era imenso. O Bakufu não se metia nesses assuntos no sentido de que o possessor do shiki podia excluir o filho que ele quisesse, sendo primogênito, sendo quem quer que fosse, e o Bakufu reconhecia a vontade do pai no testamento. E aí a gente vê várias tentativas de falsificação por filhos excluídos dos testamentos, ou às vezes por testamentos, porque também era muito comum os pais fazerem vários testamentos provisórios ao longo da vida. E essa documentação acabava ficando contraditória de uns anos para outros, e às vezes isso servia de fonte de litígio também. E isso é resolvido tanto localmente, às vezes por conflito armado, ou algum nível de violência menor, quanto nas cortes do Bakufu. Já os problemas com as classes proprietárias e com os camponeses, quando um ditô, por exemplo, abusa da sua autoridade, o Bakufu no começo do regime tem a mão firme, mas depois ele vai cada vez mais enviando ordens de desistência ao ditô indisciplinado, mas de fato não faz nada, porque em termos também não tem nem poder para fazer. O Bakufu não vai mandar uma força expedicionária para resolver o problema de um ditô em outra região do Japão. Então, como ele não tem esse poder local, ou ele não o exerce, pelo menos, acabam ocorrendo vários abusos. Para o fim do século, na verdade, da metade do século XIII em diante, mas especialmente para o fim do século XIII, a gente vai vendo as famílias samurai voltarem atrás e começarem a adotar o princípio de unigenitura, onde só um dos filhos, o Soryo, apontado como Soryo, seria o líder da família, herda, criando dependência dos demais para com o herdeiro principal. No caso, ele vira herdeiro único. Antes havia a figura do herdeiro principal, agora a gente vê famílias começarem a adotar um sistema de herdeiro único. Isso nunca vai se dar totalmente. Sempre vai ter alguma família que ainda vai dividir propriedades, mas a gente vê essa tendência a crescer da metade do século XIII em diante, com mais força no fim do século XIII em diante. A gente vê essa tendência a crescer bastante. E é claro, ela também leva a disputas, né? Porque agora já não se dividia, os outros já não herdavam nada. Então, obviamente, os litígios podem vir a ser até mais sérios.
E é interessante que até aqui, pelo menos, as filhas herdavam da mesma forma. Havia mulheres de Tô que tinham os mesmos poderes que um dito homem, herdavam o chique e usufruíam dele igualmente. Isso vai sumindo no século XIV, há uma queda brusca no poder feminino e na propriedade das mulheres de modo geral. Né? Elas vão sendo deixadas de lado nos testamentos, inclusive vão perdendo poder até na aristocracia. Começa também, durante esse período, um fenômeno chamado Akuto, que seriam bandos maus. E há um debate na historiografia, tem gente que defende que eles eram um fenômeno social, tem gente que defende que eles eram uma categoria jurídica específica de quem cometia determinados crimes com os quais o Bakufu se preocupava, como roubo de colheitas e etc. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente vê samurais empobrecidos tornando-se Akuto e formando bandos de bandidos que de fato invadiam Shoen e formavam fortalezas, formavam bandos de lugares diferentes que se juntavam para praticar o banditismo numa determinada região, onde às vezes haviam vários Shoen, e a gente vê casos de um mesmo bando atacando vários lugares. E aí, por vezes, já no fim do século, o Bakufu passa a tomar ação militar, de fato. Assim como a gente vê casos onde o termo Akuto é usado, às vezes até dos dois lados de um litígio, para chamar a atenção do Bakufu por uma intervenção. Então ele vira uma estratégia jurídica também. E o poder dos proprietários vai diminuindo tanto pelo fim do período, isso pelo menos dos proprietários que estavam sujeitos a terem nas suas terras um dito, né? Que vão surgindo os wayo, que seriam compromissos entre o dito e o proprietário, por exemplo. Ou seja, eles veem que o Bakufu não está sendo eficiente em resolver o problema deles e eles entram num compromisso formal com o dito ou a fonte causadora do problema, mas geralmente o dito aqui. Havia duas formas mais correntes desse compromisso acontecer. O Shitadi Chubo, que era quando um proprietário dividia o Shoen com o Dito, por exemplo. E aí a divisão dependia das circunstâncias e tudo mais, mas uma porção ficava para o Dito e virava de fato propriedade dele. Ele virava proprietário. Enquanto ele perdia o poder sobre o restante. O restante ele já não era mais Dito sobre o restante da terra. Perdia. E o Queixô, onde o proprietário continuava proprietário total sobre todo o Shoen. No entanto, era estabelecida uma cota e o Dito deveria se responsabilizar apenas por pagar essa cota e o proprietário ficava vedada a ele qualquer tipo de intervenção no Shoen. Os funcionários dele não podiam entrar, ele não podia entrar. O Shoen ficava completamente sob o controle do Dito. Às vezes a gente pode pensar, pô, seria mais interessante, provavelmente, o Shitadi Chubun, né? Afinal de contas, dava direito de proprietário, apesar de uma parcela e não o todo. Mas, na verdade, parece que o Queixô era mais
era preferível para os Jito, porque o tipo de Jito que levava o proprietário a entrar num acordo desses não era o tipo mais colaborativo de modo geral, e o que a gente vê é que muitas vezes eles vão, com o passar do tempo, não pagando as cotas e alegando, não, a colheita foi ruim, não deu para pagar esse ano por isso, por aquilo, ou pagando menos e vão acumulando essas dívidas, mas ninguém pode fazer nada a respeito. Situação que só vai se agravar no século XIV e nos séculos posteriores. Embora nos posteriores esse vai ser o menor dos problemas. Essas foram as principais fontes de disputa no século XIII. Eu creio que o empobrecimento dos guerreiros também, em parte de alguns guerreiros, por decorrência da mobilização para a defesa do Japão em frente às invasões mongóis, e a falta de recompensa aos guerreiros que participaram dessa defesa do Japão, também possa ter agravado o quadro e ajudado a agravar os problemas sociais já existentes. Mas a verdade é que o maior problema de todos, na minha opinião, estava ocorrendo meio que no plano de fundo dos Xuan, lá na capital imperial. Em 1272 morre o imperador Go-Saga e cabe ao Bakufu escolher quem vai ser o sucessor. Uma das consortes dele diz que a preferência dele era pelo governo direto de um imperador, no caso o filho preferido, Kameyama, em vez de o governo por um imperador abdicado, que seria um outro filho, Go-Fukakusa. Porque o Go-Saga, quando morreu, já tinha abdicado e já tinham havido outros imperadores, Go-Fukakusa sendo um deles. O Bakufu aceita botar o Kameyama no trono e ele vira o Chiten no Kimi. Nessa época, o caos está tão grande com um sistema de imperadores abdicados, onde vai tendo tantos imperadores que já abdicaram e etc., que para saber quem realmente está no comando da família imperial surge o termo Chiten no Kimi. Chiten no Kimi é aquele que está realmente mandando. Não importa quantos imperadores abdicados tem. Reinante sempre só tem um. Até aqui por enquanto. Então, o Kameyama vira Chiten no Kimi, apesar de ter uma figura sênior já abdicada, o Go-Fukakusa, irmão dele, que não vira Chiten no Kimi. Ele vira Chiten no Kimi enquanto imperador, o Kameyama. Para aumentar o problema, em 1274, ele abdica em favor do filho dele, o Go-Uda, mas ele continua a governar como imperador abdicado e continua carregando o posto de Chiten no Kimi, que deixa o Go-Fukakusa ainda mais frustrado. O Bakufu, para aliviar a frustração do Go-Fukakusa, promete colocar o filho dele, Fushimi, como sucessor de Go-Uda, e assim o faz. A partir daí, o que a gente vai ver é uma linha imperial quebrada em duas. A dos descendentes de Kameyama vira a linha Daikakuji, enquanto os descendentes de Go-Fukakusa viram a linha Jimyōin. E o Bakufu passa a intervir cada vez mais na sucessão imperial, alternando uma linha com a outra. E a rivalidade entre essas linhas vai crescendo, crescendo e crescendo. E essas linhas também disputam nas suas bases econômicas.
Por exemplo, os dois maiores portfólios imperiais conjuntos de Shoen, o Chokodoin e o Hachijoin. Hachijoin a gente já viu que eram os Shoen da Nyoin Hachijoin. Aqui no fim do século XIII já consta no portfólio que carrega o nome dela mais de 200 Shoen. O Chokodoin estava com a linha de Myoin, deixando ela com uma superioridade econômica em comparação ao Daikakuji, até a morte de Ankamoin, que tinha herdado o Hachijoin e morreu em 1283 sem herdeiros. Ela foi a possessora desse portfólio de cerca de 200 shoen por 60 anos. Ela herdou em 1223 e morreu em 1283. O Kameyama convence o Bakufu a passar essas terras para sua linhagem. Então as duas linhagens estão em pé de paridade, de igualdade. Em 1287, o Fushimi sobe ao trono e o Gofukakusa vira Chiten no Kimi. Mas a animosidade entre os dois ramos da família imperial só continua a crescer, e o descontentamento com o Bakufu também, não só por parte da corte em Kyoto, que vê um ressurgimento do seu poder para o começo do século XIV, como também dentre os principais vassalos do Bakufu, que vão formar uma classe de guerreiros independentes com grandes bases de terras. Já estão formando. Isso tudo forma o cenário para o século XIV, que viu guerras como o Japão nunca tinha visto até então. E o século XIV e o século XV vão ser o assunto da nossa próxima aula. Vejo vocês lá.